Sempre é bom falar em saúde. A gente tem a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. Hoje o assunto é trombose. E olha só, para debater um pouquinho sobre esse assunto, buscando justamente as orientações preventivas, o Band Cidade conecta com o Complexo Hospitalar Central e fala com o Dr. João Júnior. Ele é cirurgião vascular e endovascular. Vamos acionar aqui o telão e saber como é que estão as expectativas do doutor. Afinal de contas, hoje a gente pretende tentar, pelo menos, esclarecer um pouco mais de como se prevenir ou tratar de uma trombose. O doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Já começo querendo saber o que é trombose, doutor. Doutor, o senhor está ouvindo a gente aí? Muito boa tarde, bem-vindo à Band. Boa tarde, agora sim. No início estava sem áudio, agora voltou. Boa tarde, tudo bem? Ah, tudo ótimo. Vamos debater um pouquinho sobre a questão da trombose. Aí parece-me que tem duas possibilidades da manifestação. O que é a trombose? A trombose é a formação de um coágulo. É um coágulo de sangue formado dentro de uma veia. Ou pode ser de uma artéria também, né? Só que a grande diferença é que a trombose em si é a formação do coágulo dentro de uma veia do sistema profundo, porque existe uma diferença entre a tromboflebite superficial, que é a mesma formação de um coágulo dentro de uma veia do sistema superficial. Então existe essa diferença. Essa diferença é principalmente pela capacidade de gerar uma gravidade, ou seja, a trombose venosa profunda pode gerar uma doença grave, que é a embolia pulmonar, podendo levar até a morte do paciente. Já a tromboflebite superficial, a capacidade de ela gerar uma embolia pulmonar é muito pequena, praticamente quase rara, mas pode acontecer, sendo que a ciência médica não é uma ciência exata, é uma ciência de muitos resultados. Esse é o tipo de doença, doutor, que ele se manifesta com os sintomas visíveis. A gente observa isso no corpo humano, esse coágulo, né? Ou quais são os métodos para a gente, talvez até de forma mais precoce, detectar isso? A trombose é uma doença aguda, ou seja, o paciente está em um estado, momento bem, e de uma outra forma ele começa a sentir aquela dor. A trombose ela pode ser acometida em qualquer veia do sistema venoso profundo, mas geralmente acontece na perna. Então, o que o paciente sente primeiro? Aquela dor, incômodo e o inchaço. Então, é o que leva a ele a suspeitar. Só que esse inchaço e essa dor é uma dor que ela piora a qualquer movimento, deitado, andando, caminhando, ele sente muita dor. E o inchaço, ele é cada vez aumentando e você chega até a consistência no tecido acometido, endurecimento, né? Pelo acúmulo de líquido provocado pelo entupimento da veia. Perfeito. A gente tem faixa etária que está mais propenso para isso, doutor? Como é que a gente pode estar, talvez, buscando um meio preventivo? Olha, pode ter desde da faixa etária menor, né? Adulto também e idosos, pode ter. Mas a faixa etária mais comum são pacientes de 20, 30 até os 60 anos, ou até mais também pode provocar, assim. Não tem uma idade específica, mas pode ter. Mas geralmente na infância não acontece. Porque a trombose, ela é o quê? É a capacidade, ou seja, é a trombogênese, é a capacidade do sangue formar um coágulo, gerar um coágulo, né? Isso foi descrito por Virchow, que seria o quê? É um estado de lentificação do fluxo, que é a estase, ou alguma coisa que provoque uma lesão na parede da veia, uma lesão endotelial dentro da veia, né? E alguma coisa que provoque a aglomeração das células do sangue, formando uma desidratação, pode provocar também, né? Provocar esse agrupamento. E a união desses três fatores pode gerar um trombo, pode gerar uma trombose, pode gerar uma tromboflebite superficial. Perfeito. E pensando assim, e o que podemos fazer para prevenir, né? Hábitos de vida saudáveis, tabagismo, ele predispõe à formação, reposição hormonal também predispõe, tem suas indicações a uma reposição hormonal, até sair uma resolução no CRM recentemente
sobre o uso de esteroides, anabolizantes, né, ou repositores de hormônio, né, que tem que ser feito com indicação médica. Doenças como que levam o paciente a ficar muito tempo acamado também pode provocar, por estar deitado, provocar uma lentificação do fluxo de sangue. Gravidez é um estado que pode provocar, não que ele vai levar, mas que tem tendência. Ou pessoa que já tem um problema genético, como uma trombofilia, que já é uma própria alteração daquela pessoa. O uso de anticoncepcionais também ajuda, não é ele o grande fator, mas também tem uma contribuição. Doutor, e tratamento para isso? É cirúrgico? Como é que funciona? Existe. O tratamento hoje nós tratamos a trombose com a grande prevenção das suas complicações, como a embolia pulmonar, que já foi falado, que tem uma causa de morte muito grande. Os últimos estudos demonstram que aproximadamente 500 mil pessoas morrem por ano na Europa por conta disso. Nos Estados Unidos, há estudos que apontam de 300 a 350 mil pessoas mortes ano. No Brasil, nós temos também uma casuística muito grande, só que no nosso país não é bem fidedigna, então não podemos dizer fatos nossos. Mas o que aponta alguns estudos que a cada 10 pessoas internadas em um hospital, morre de trombose. Então, um índice de mortalidade muito grande. Para quem acha que não Sim. é uma doença fatal, ela pode ser, né? E assim, como você falou, o tratamento é o quê? É medicamento. Então, nós tratamos com medicamentos anticoagulantes para evitar o aumento e a progressão desse trombo, que ele evite o deslocamento, ele está no vaso profundo. O nosso medo é que aquele trombo se solte, que ele viaje pela circulação venosa e vá se impactar no vaso menor, que sempre é no pulmão, onde tem a oxigenação, tem os vasos de menor calibre, onde aquele trombo vai chegar e vai entupir. Dependendo do tamanho desse coágulo de sangue, desse êmbolo que viajou na circulação, ele pode comprometer um vaso mais calibroso, como uma artéria pulmonar calibrosa, pode provocar um colapso pulmonar, como pode ser vasos pequenos da periferia pulmonar, que às vezes pode ter uma repercussão menor ou intermediária. Então, essa é a nossa grande questão no tratamento, evitar agravos. O uso também de meia elástica também é recomendado no tratamento da trombose, sendo que a veia, pelo critério das pressões que ele provoca na perna, ele ajuda muito nessa recanalização do trombo também. Doutor, os avanços tecnológicos, eles têm proporcionado uma recuperação mais rápida do paciente com esses procedimentos? Hoje a gente fala muito sobre estilo de vida, qualidade de vida, né? Então, óbvio, um paciente que tem uma melhor qualidade de vida, um paciente que se cuida da sua saúde, né? Alimentação, ele vai ter uma recuperação melhor. E nós temos mais conhecimento do que no passado, né? Uso de medicações, o uso de terapia compressiva, que é o uso da meia elástica, né? Isso tudo influencia no tratamento. E existe uma situação de pacientes com trombose muito grave, não são todos, que têm indicação de procedimentos, como aquele paciente que tem uma contraindicação ao uso dos anticoagulantes por risco de sangramento ou alguma outra situação, ele pode se beneficiar com um implante de filtro de veia cava. Isso é um filtro implantado na veia para impedir que coágulos cheguem até o pulmão. Existe alguns tipos de terapia também que nós usamos medicamento, que é a terapia química e mecânica, ou seja, para dissolver e aspirar aquele trombo. Mas não são todos os pacientes que se beneficiam, vai ter benefício com o uso dessas terapias. Nós temos que pesar muito o risco-benefício, se realmente vale a pena, no impacto social de vida desse paciente, se tem indicação ou não. Mas o mais habitual, o mais comum é o uso de medicação, melhora do estado de vida, do estilo de vida do paciente e a terapia compressiva, o uso de meia elástica. Perfeito, doutor João Júnior, cirurgião vascular e endovascular, mais um dos grandes profissionais do Complexo Hospitalar Central, falando um pouquinho sobre a questão da trombose aqui no Band Cidade. Ô, doutor, muito boa tarde, boas festas, final de ano já chegou, né? Muito obrigado pela vinda. Muito obrigado, eu digo mesmo para vocês aí, toda a equipe, acho que não é a primeira entrevista aqui com vocês, é sempre um prazer estar aqui contribuindo, né? Dando um pouco de informação à nossa população da nossa cidade, população local que prestigia esse grande jornal que vocês vêm apresentando, mostrando esse belo trabalho aqui, informativo para a nossa cidade, né? Então, assim,
desejo a todos, a nossa população aqui, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que muitas realizações nesse próximo ano para todos nós. Perfeito, um grande abraço. É o nosso quadro Falando em Saúde.